Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos na quarta semana do tempo pascal. Tempo de graça, de alegria, de ressurreição. E no evangelho da missa de hoje, Jesus quer nos mostrar um caminho de felicidade. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Compreender o quê? Porque nós estamos proclamando o capítulo 13 do Evangelho de São João. Já na última ceia, que começa com o lava-pés. Então, o trecho do Evangelho de hoje é a sequência do lava-pés. Então, se compreenderdes, é isso que Jesus fez e ensinou. Então, o Evangelho começa assim hoje. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade eu vos digo, diz Jesus, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Jesus é o Senhor, Jesus é o enviado do Pai, Jesus é Deus, que se fez homem. Mas ele, sendo o primogênito, o primeiro entre tudo, o primogênito de toda a criação, de tudo, ele se fez o quê? Servo. Ele se fez humilde, ele se fez pequeno, ele ocupou o último lugar. Porque lavar os pés era a missão de quem na casa? Primeiro do escravo. Aquelas casas que tinham escravo, o escravo que tinha que lavar os pés dos outros. Mas e a casa que não tinha escravo? Quem que lavava? Era o menorzinho, o último, o pequeno. O menor de todos. Então Jesus se fez o menor de todos, se fez o escravo de todos e serviu gratuitamente, dando a própria vida, sem cobrar nada, sem exigir nada, fez tudo de graça, por amor, livremente. É isso que ele ensina no lava-pés. Ele, sendo Deus, sendo o primeiro, ele lavou os pés dos pecadores, dos discípulos, colocando-se a serviço deles. Isso é o significado do lava-pés. Colocar-se a serviço dos irmãos. Porque o próprio Jesus diz em outra passagem do Evangelho: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida pela salvação do mundo inteiro. Quando os discípulos brigavam para ver quem era o melhor, quem era o primeiro, o melhor de todos, Jesus fala: aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, e o escravo, o servidor de todos. Então Jesus diz, é isso que Jesus quer dizer: se compreenderdes isso e colocardes isso em prática, felizes sereis. Aí está o segredo. Aí está o caminho da felicidade. Colocar-se a serviço. Há mais alegria em servir do que em ser servido. Mas para servir é preciso sair do egoísmo, é preciso sair da preguiça, é preciso sair do comodismo, é preciso sair de si mesmo. Não viver para si, mas viver para Cristo e viver para os outros. Aí está o caminho da felicidade. E fazer tudo isso num espírito de humildade. Porque Jesus diz: cuidado que aquele que viu eu lavar os pés, aquele de quem eu lavei os pés, para se cumprir a Escritura, que comeu o pão comigo na mesa na última ceia, ele vai levantar o calcanhar contra mim, ele vai dar coice, ele vai me entregar, ele vai me trair.
Ele não vai ser manso, humilde, não vai lavar os pés de ninguém, porque ele acha que ele sabe mais do que todos, ele é amante do dinheiro, do poder, do reconhecimento, do prestígio, da fama. Então Jesus nos alerta, muito cuidado, porque o caminho da felicidade é o caminho do serviço, da humildade, da doação da própria vida. Então que nós aprendamos hoje de Cristo esse caminho. É difícil compreender isso, não é fácil. Temos que ter a graça de Deus para compreendermos isso, porque nós todos queremos muito mais sermos servidos, queremos mais sermos reconhecidos, amados, sermos o primeiro, o melhor entre todos, termos a última palavra, sermos o dono da verdade. Nunca queremos estar no último lugar, sempre queremos estar em evidência. É um orgulho nosso, é nosso orgulho. Então, para nós entrarmos nesse espírito, nesse caminho de felicidade, é preciso um esvaziamento de nós mesmos e não termos medo de sermos o menor, o último, o servidor de todos. Coragem e ânimo. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela realmente descobriu esse caminho de Cristo. Ela viveu essa palavra de uma forma esplêndida. Por isso se tornou doutora da igreja. Porque ela dizia, olha, eu não sei fazer grandes coisas como São Francisco, Santo Antônio, São Francisco Xavier. Eu não sei fazer esses grandes milagres, ressuscitar mortos, curar leprosos, devolver vista aos cegos, fazer com que os paralíticos andem. Eu não sei fazer isso. Mas então, o que eu vou fazer para ser santa, para ser feliz? Eu vou fazer o seguinte: vou fazer tudo aquilo que me toca no cotidiano da minha vida, as pequenas coisas do dia a dia, mas em todas elas colocarei muito amor. Aí está o segredo. E ela dizia, olha, ocupemos o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga, ninguém disputa, ninguém quer ser o último, todo mundo quer ser o primeiro. Não aceitamos nem sermos o segundo, queremos ser o primeiro. Medalha de prata, de bronze não conta, só quero o ouro. Então ela fala, mas se a gente tiver a humildade de ocuparmos o último lugar, mesmo que você seja o melhor, seja o mais inteligente, mas se você se coloca numa atitude de humildade no último lugar, você é feliz, não vai ter ninguém disputando contigo. Serve ali na humildade, você vai ter paz, vai ter alegria. A concorrência pelo primeiro é muito grande. Aí é bagunça danada, é fofoca, é um querendo derrubar o outro. É uma loucura querer ser o primeiro. E ainda mais que Jesus, sendo o primeiro, se fez o último. E o servidor de todos. Então Santa Teresinha descobriu esse caminho evangélico que mostra Jesus no Evangelho hoje, de ser feliz e ser santo, servindo como último, na simplicidade, mas em tudo colocando muito amor. Aí está o segredo. Então Santa Teresinha não tinha grandes atribuições. Ela cuidava da sacristia, mas ia limpar ali, lavar a igreja, limpar a sacristia, as coisas ali, pequenas coisas. Mas ela fazia com um amor tão grande. Por isso se tornou santa e doutora da igreja. Esse é o mistério. Então aqueles que se faz pequeno, Deus exalta. Aqueles que servem, Deus exalta. E hoje é aclamada como santa. Então que nós aprendamos dela a fazer as pequenas coisas em casa, lavar um prato, lavar uma louça, fazer isso com amor, com humildade, com simplicidade, colocar-se a serviço, sair da preguiça, do egoísmo, do comodismo, colocar-se a serviço nas pequenas coisas, no trabalho também, lá trabalhar, servir com amor, com alegria, e você vai se santificando, e você vai sendo luz, e você vai sendo feliz. Na igreja, não trabalhar na igreja, servir na igreja, nas pastorais, nos movimentos, não aparecer, porque é uma briga, todo mundo quer aparecer. Até o padre também, né? De vez em quando é bom, né? Mas quer aparecer também. Mas é um orgulho nosso, é nossa carência às vezes, queremos estar sempre aparecendo, sempre querendo que os outros nos vejam, nos aplaudam, nos elogiem.
Não, se vier um elogio, fantástico, mas se não vier, melhor ainda. Porque daí você vai ser mais feliz ainda. Pode ter certeza disso. Então que essa palavra hoje, o exemplo de Santa Teresinha, essa palavra que Cristo nos dá, o lava-pés, o caminho da humildade, da simplicidade, do serviço, é realmente o caminho da felicidade. Se compreenderdes isso e o colocardes em prática, felizes sereis. Parece uma loucura esse caminho, porque a gente acha que para sermos felizes temos que ter muito dinheiro, temos que ser o melhor, o mais inteligente, o que sabe fazer tudo, o que resolve tudo. Achamos que temos que ser famosos, termos prestígio, fama, sucesso para sermos felizes. Mentira! O caminho da felicidade é o lava-pés. É servir o irmão, é servir a Cristo na pessoa do irmão, né? É se doar, é ser o último. É loucura para o mundo isso, é uma loucura. Mas é o caminho da revelação, é o caminho que Deus nos mostra hoje, e é o caminho que muitos santos, como Santa Teresinha, praticaram, se tornaram santos e felizes. Santa Teresinha ria por lavar um prato. Olha que alegria em lavar um prato para os outros. É uma loucura, né? Mas esse é o espírito de felicidade. Não precisa de muito para ser feliz. Basta que você faça pequenas coisas com muito amor. E eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.